Está reunido o Conselho Consultivo desta terça-feira. São convidados desta edição António Gaspar e também Pedro Marques. Agradeço aos dois a vossa presença. António, começo por si para fazer um update relativamente à informação sobre a Grécia. Desde a semana passada muita informação tem surgido. O presidente grego diz que há de facto o risco dos bancos gregos colapsarem, uma vez que os gregos podem provocar uma saída imensa de euros por parte dos depósitos. Há esse risco neste momento na Grécia e, obviamente, há também a questão de não encontrarem um governo que poderá provocar novas eleições. Olá, Rui, bom dia. De facto, a Grécia compagina e configura variedíssimos riscos, não é? Esses que falou são alguns dos riscos, foram outros com certeza, mas esses são aqueles que estão, pelo menos, mais próximos, não é? Aqueles que poderão causar um efeito destrutivo, não só na própria Grécia, mas depois também nos países que estão no euro e nos próprios 27 da União Europeia. Eu não queria aqui deixar passar, de facto, o Conselho Europeu de ontem à noite, já no final da noite, por unanimidade, foi, digamos, votada uma moção, foi votada, digamos, uma ideia de que todos os países se comprometiam fortemente a não deixar cair a Grécia, portanto, fazer um conjunto de esforços para que a Grécia não caísse. Mas isso agora não está bem já nas mãos da própria União Europeia, está mais nas mãos dos próprios gregos encontrar uma solução, e essa solução uma solução de governabilidade para a própria Grécia. Portanto, os partidos já foram chamados, todos eles, pelo menos os mais representativos, que saíam das últimas eleições, para formar governo, não se entenderam. Neste momento há um impasse que vai hoje, digamos, o presidente da República Grega vai chamar. Ontem ouvi que ele ia propor uma solução que não passava necessariamente pelas figuras políticas, mas sim por figuras tecnocratas. Exatamente. Que ia passar por pessoas, digamos, de grande visibilidade na vida grega, não necessariamente na política, para tentar aquilo que ele chamou um governo de salvação nacional, portanto, para tentar arranjar aqui uma solução que fosse ao encontro das necessidades que o país tem, da governabilidade que o país tem, da credibilidade e, sobretudo, de alguma estabilidade. Portanto, e só com esses fatores todos que eu adjetivei aqui, digamos, aqui de rajada, é que a Grécia poderá estar em condições de debelar, digamos, a crise gravíssima que tem entre mãos e, ao mesmo tempo, de criar condições para se manter na moeda única. Portanto, o receio que existe hoje é que os gregos não consigam encontrar uma solução de compromisso entre eles, não consigam encontrar uma solução de estabilidade política, ou pelo menos, digamos, que no curto prazo, 1, 2 anos, consiga dar alguma segurança, portanto, e de cumprirem aquilo que estão obrigados perante a União Europeia e aquilo que governos anteriores, apesar de serem governos anteriores, não interessa, representam o povo grego, se comprometeram perante a União Europeia. Portanto, nós estamos ali, de facto, toda a Europa está ali com um problema grave na Grécia. Eu ainda tenho esperança, de facto, que se consiga encontrar uma solução de compromisso entre os tecnocratas, ou entre os políticos, ou entre os dois, se consiga encontrar uma solução, porque caso isso não aconteça, eu penso que é mesmo irreversível as novas eleições, e depois há aqui sempre aquela grande incógnita, o que é que sairá dessas novas eleições. Portanto, haverá, enfim, o perigo da esquerda radical ter mais votos e aí, pronto, As sondagens indicam, aliás, que o Syriza terá a maioria. É verdade. Se as eleições se realizassem agora, venceria as eleições. É verdade, mas eu ainda estou com uma esperança de que aquela maioria que tem feito a maioria até agora da nova democracia, do PASOK, sim, que esses que não votaram agora, que claramente foi um voto de protesto, não votaram nos outros partidos, votaram contra aqueles dois partidos, portanto, que os levaram até este beco sem saída na União Europeia, que reconsiderem à última da hora e que estejam indecisos, e nessa altura da indecisão o voto possa pender para um desses dois partidos, e esses dois partidos depois, digamos, na sua junção, terem a maioria que possa dar, de facto, um governo à Grécia. Pedro, quando fazemos as contas no calendário, passaram 3 anos e 5 meses desde que o novo governo grego, na altura, tomou posse, disse que havia um buraco nas contas gregas e, desde então, a Europa nunca mais se endireitou. É verdade. Esta crise das dívidas soberanas já vai longa. Ela, de alguma maneira, correspondeu a um prolongamento e nós hoje já estamos manifestamente perante uma grande depressão económica na Europa, pelo menos. Depois da crise dos mercados financeiros, a resposta inadequada que se deu à situação
do ponto de vista do ataque dos mercados aos países que se tinham endividado para ultrapassar a crise financeira. A crise vai longa e, infelizmente, parece que ainda estamos longe de ver a luz ao fundo do túnel. Havia aqui uma esperança, digamos, de uma mudança política, com políticas para o crescimento económico, na Europa, nomeadamente, mas esta situação grega pode deixar-nos à beira do abismo e pode até empurrar-nos no limite para esse abismo, abismo entendido como o fim da zona euro, como o fim do euro. Não tenho muita confiança nas respostas institucionais que estão criadas no quadro europeu. Aliás, essa é a avaliação que é feita neste momento, a percepção dos mercados, é que as respostas europeias são insuficientes. A situação espanhola é muito complexa, a situação italiana acabará por ir por arrastamento da situação espanhola. A nossa barreira de proteção sem o Banco Central Europeu, sem a perspectiva de uma intervenção ilimitada, a credibilidade que daria a perspectiva de intervenção ilimitada do Banco Central Europeu é manifestamente insuficiente. E, portanto, sem a autoridade monetária, sem o tal lender of last resort no Banco Central Europeu, tenho muito receio que não chegue, digamos, e que, por outro lado, a preocupação com uma eventual saída da Grécia do euro, como é que essa saída se processa? Uma eventual saída descontrolada seria apenas uma desgraça para os gregos, mas para o resto da Europa, porque há, obviamente, ramificações imediatas para o sistema financeiro europeu e há depois riscos de contágio brutais para países, nomeadamente como Portugal, e, portanto, não estou particularmente otimista. Aparentemente, nem as soluções que, de alguma maneira, suspendem a democracia, estas soluções de governos tecnocratas, aparentemente nem essas soluções estão agora a funcionar no caso grego e, portanto, a Europa tem que arrepiar caminho rapidamente. Obviamente os gregos tinham e têm desequilíbrios muito importantes para resolver, mas aquele segundo pacote de ajuda à Grécia foi o pico, foi o limite, digamos, que não devia ter sido ultrapassado de erro da resposta europeia à crise das dívidas soberanas. Foi o impor de sacrifícios inenarráveis aos gregos que se refletiram nos resultados eleitorais. E, portanto, é preciso encontrar agora uma solução institucional muito rapidamente. Agora, é claro que a bola agora está muito nos gregos, é verdade, agora a bola está do lado grego, é preciso formar um governo de maioria que suporte uma solução que seja de continuidade na União Europeia e, em particular, no euro, mas a Europa tem que mostrar muito rapidamente, e se calhar até para a formação desse governo, se calhar a Europa tinha que muito rapidamente dar sinais à Grécia de que há disponibilidade para apoiar o crescimento económico, que há disponibilidade para outra via de saída desta crise, porque não estou nada convencido que estas declarações, que aliás se repetiram ao longo de tempos, que não, a Europa está muito firme e quer muito a Grécia no euro, bom, mas é uma opção dos gregos. Eu não estou nada convencido que isto depois não venha a acontecer a Portugal e que depois se criem finalmente as ferramentas que impeçam o contágio a Portugal, nomeadamente, de uma crise como esta. Pedro, portanto, o meu nível de preocupação é muito grande neste momento. Para acrescentar aqui algo relativamente àquilo que estava a dizer, o próprio Ministro das Finanças alemão tem vindo nos últimos dias, enfim, o discurso é repetido, mas reforçou essa ideia nos últimos dias, de que seria melhor para a Grécia abandonar o euro, para a própria Grécia. Isso numa altura em que os próprios Ministros das Finanças dos restantes países têm este discurso de que a uma só voz querem a Grécia no euro. Há, de facto, aqui uma lógica de tentativa de empurrar por parte da Alemanha, ou por parte, pelo menos, de uma voz importante, que é do Ministro das Finanças, de empurrar a Grécia para fora da zona euro. Não é uma personalidade qualquer, é o muito provável próximo presidente do Eurogrupo, não é? Portanto, do todo-poderoso Conselho Europeu, digamos, dos Ministros das Finanças. É certo que a Alemanha também tinha eleições no fim de semana, eleições muito importantes na Renânia-Westfália, uma derrota pesadíssima para a CDU. Mas admito que essas declarações também pudessem ser vistas nesse contexto eleitoral interno. E o problema que nós estamos a passar na Europa é esse. Nós estamos a passar um processo em que o motor da Europa está robusto do ponto de vista interno, sem dúvida. Aparentemente a CDU vai tendo ganhos políticos no âmbito nacional com este discurso muito forte e muito, digamos, penalizador dos incumpridores no seio europeu.
mas depois nas eleições regionais não se tem verificado. Aquelas sondagens que dão boa popularidade à Angela Merkel a nível nacional não se têm refletido nos resultados regionais. E dá a ideia que cada vez que perdem umas eleições regionais, os conservadores alemães endurecem ainda mais o discurso europeu, pensando que assim podem obter ganhos. Eu julgo, contudo, que são ganhos de curto prazo. Esta situação alemã não me parece que seja sustentável com uma Europa em desagregação. Não é certamente sustentável com uma Europa em desagregação. E eu acho que há riscos profundos. Eu disse há muitos meses aqui, critiquei profundamente o segundo plano de assistência à Grécia e disse sempre, e acredito nisto profundamente, aliás, isso vê-se pela própria crise das dívidas soberanas. A ideia de que se poderia limitar a crise das dívidas soberanas a um país ou dois é apenas uma ideia bondosa, mas sem qualquer aderência à realidade. Ela começou, digamos, em escada e foi dos países mais pequenos aos países maiores, está hoje no centro da economia europeia. E também, se começar um processo de saída da zona euro, eu não tenho muita convicção de que seja possível travá-lo apenas com a Grécia, a não ser que finalmente se tome a solução que faz falta há tanto tempo esta crise das dívidas soberanas, que é provavelmente uma necessidade de alteração dos tratados. Não é absolutamente seguro que assim seja, mas se calhar a forma clara de o fazer é uma alteração aos tratados para atribuir ao Banco Central Europeu outro papel na travagem desta crise de dívidas soberanas, para dar credibilidade à resposta europeia a esta crise. Se não for assim, estou efetivamente muito pessimista quanto ao futuro da zona euro. Joaquim, a zona euro parece quase uma bomba relógio num filme de ação em que toda a gente vai vendo o tempo a esgotar. Será que conseguem resolver, encontrar uma solução antes que de facto o tempo se esgote? E acrescento aqui um ponto para a nossa conversa, que já foi divulgado ao longo desta manhã de terça-feira, o crescimento da maior economia da zona euro. O PIB na Alemanha cresceu 0,5%. As previsões apontavam para uma subida de 0,1%, muito impulsionadas pelas exportações, nomeadamente aquilo que é a substituição de países europeus por parte de mercados emergentes. Um valor que foi divulgado há pouco pela agência Bloomberg dá então conta de um crescimento de 0,5% na economia alemã nos primeiros 3 meses do ano. Joaquim. Não, é realmente um filme de ação, o que está a acontecer na Europa e, sobretudo, nos últimos 15 dias. Eu tive o cuidado de fazer aqui uma analogia do que é que tem acontecido nestes últimos 15 dias. E você teve o Sr. Hollande em França, no final de abril, a dizer que tudo o que estava neste momento na Europa tinha que ser renegociado, nomeadamente o pacto fiscal. Depois, um bocadinho mais à frente, teve a Holanda, para surpresa de todos, a anunciar que tem uma crise orçamental e, ao mesmo tempo, a Standard & Poor's faz o downgrade da Espanha. Portanto, os tais que vão de arrasto, que o Pedro há pouco falava. Mais tarde, em 2 de maio, veja-me esta sequência até ontem, tem a taxa de desemprego, não falta emoção por tem a estes taxa dias. de desemprego da Europa que atinge os 10,9% no final do primeiro trimestre. Depois tem as eleições gregas e francesas, em que, enfim, as eleições francesas, eu penso que há parte de algum populismo eleitoral um bocadinho exorbitante, tanto de uma parte como de outra. Para mim, e que estavam em todos os analistas que se falava naquela altura, foram exatamente as eleições da Grécia que mais preocupavam a Europa. E que até ontem, ao cenário de eleições inevitáveis, está aí. Dia 7 de maio, a chanceler Merkel diz que não há qualquer possibilidade de renegociação do pacto fiscal, como avisa o Sr. Hollande. A União Europeia avisa mais tarde a Espanha a dizer que tem que reduzir o déficit. A Sra. Merkel perde, neste fim de semana, as eleições no estado mais populoso da Alemanha, com uma derrota muito grande, e parece que passa a ser, depois da vitória do Hollande, ser quase que um bode expiatório do mal neste momento da Europa, o que também quer dizer, não é de todo, é uma imagem um bocadinho surreal, e a crise grega, que enfim tem continuado. Para quem está de fora, para um investidor, para um especulador, para os mercados, a Europa continua a não dar sinais de estabilidade política e sobretudo política, porque visto que a económica até há alguns sinais interessantes que, não falando do desemprego, mas há alguns sinais interessantes. Para quem está de fora, vê bem, estes senhores não se entendem, continuam a não se entender na casa deles e, portanto, isto não dá garantias de que estão realmente a resolver a crise. E, ao nosso lado, os Estados Unidos tiveram o anúncio do JP Morgan
um dos bancos que até ali estava completamente era seguro, a muralha era do um sistema pilar financeiro do sistema norte-americano. financeiro, que foi um abalo enorme e a situação foi, dentro dos mercados internacionais, foi quase abafada à conta do mau comportamento europeu, eu diria mesmo mau comportamento europeu, falta de estratégia política, falta de relacionamento e falta de sentido de Estado de todos os estadistas de cada país e depois a nível central, a nível europeu. Portanto, é esta imagem que solução a curto prazo? É esta imagem que estão a dar. Não, eu acho que a solução é política. Isto é uma questão política que está por trás da económica. E que tarda em surgir. E, portanto, se a questão política não se coloca à frente. E depois é aquele último dado que deu sobre a Alemanha, sobre as exportações que hoje, quer dizer, a Alemanha está a fazer o seu caminho. Assim, não me compram no sul da Europa, há de haver alguém que me há de comprar. E, pelos vistos, até estão a comprar mais do que no sul da Europa. E, portanto, tem mercado. A Alemanha tem mercado e continua. Agora, a pena é que não se consiga absorver esta energia da Alemanha para o sul da Europa e a Alemanha vá cada vez mais mudando o seu target para a Ásia e esquecendo o território europeu. Muito bem, António, estamos a 9 minutos praticamente do nosso tempo, ainda há 2 assuntos para os quais gostava de obter o vosso comentário. O primeiro tem que ver com o relatório do Banco de Portugal, que foi divulgado há pouco, dá conta, enfim, daquilo que são os pontos essenciais. O Banco de Portugal avisa que o relatório, que o trabalho que está a ser feito pelo Governo, nomeadamente em termos de ajustamento, pode ser fortemente penalizado não só por alguma inação por parte do Governo, nomeadamente ao nível das reformas estruturais e a implementação deste mesmo plano, mas também por aquilo que o Banco de Portugal designa pelos lobbies internos que ameaçam o sucesso do programa de ajustamento. Parece-lhe que é uma visão realista daquilo que está a acontecer? Eu gostava de ver o Banco de Portugal dizer outra coisa. Quer dizer, eu gostava de ver o Banco de Portugal. Portanto, toda a gente se esquece que quando se faz uma análise das dívidas soberanas, toda a gente se esquece que o que está por trás do problema das dívidas soberanas é um problema da banca. Repare, o problema da crise começou nos Estados Unidos justamente na banca e alastrou a todos os outros países europeus e não europeus em termos da banca. Portanto, nós temos um problema grave, que em termos do sistema financeiro não está a funcionar, os bancos têm problemas gravíssimos. O que aconteceu em Espanha agora, na semana passada, foi uma coisa que é impensável, completamente impensável. Como é que um regulador não consegue perceber que o quarto maior banco por ativos em Espanha está na situação em que está? Portanto, não se consegue perceber. Hoje os bancos centrais que estão no euro, a única coisa que têm, digamos, é produzir uns relatórios e fazer a supervisão, porque de facto a política monetária e a política cambial há muito que deixam de ser parte dos bancos centrais de cada um dos países. Portanto, o problema principal hoje, ainda ontem também vinha, que eu li uma notícia que vinha no Ministério das Finanças espanhol, em que a banca espanhola estimava-se, para salvar a banca espanhola, são necessários 322 mil milhões de euros, enquanto nós aqui temos 12 mil milhões já à disposição, digamos, do plano de ajuda técnica para Portugal. Na Espanha são 322 mil milhões. Portanto, para capitalizar os bancos, são pressupostos capitalizar e não para disponibilizar, digamos, para a economia real os fundos que a economia real precisa, digamos, para se manter e para sobreviver. Portanto, eu gostava mais que o Banco de Portugal refletisse sobre estas matérias. Porque, de facto, estas matérias é que são as mais importantes. Agora, se há lobbies, se há um conjunto de coisas, naturalmente nós sabemos que em qualquer percurso, e sobretudo percursos com dificuldades, há sempre pelo caminho alguém que se vai aproveitando dessas dificuldades. Naturalmente que sim. Agora, eu gostava de facto ver escalpelizado e ver, digamos, os principais analistas a perceberem, se calhar percebem, mas não falam, de que de facto o foco do que é hoje. Repare, nós tínhamos em 2007, 2008, o rating da República Portuguesa era 3As. O rating dos principais bancos portugueses era também 3As ou coisa parecida. Quer dizer, a partir do momento em que há esse desequilíbrio, portanto, na área financeira, e em que os países, depois, alguns países precisam de socorrer de um conjunto de medidas sociais para ajudar, portanto, os seus cidadãos e as suas empresas, naturalmente têm que se endividar, mas vão se endividar junto da banca que já estava, por sua vez, endividada. Portanto, houve, no passado, em termos da banca, um endividamento excessivo para ocorrer, no caso português, portanto, a financiamentos de um conjunto de bens não transacionáveis, e o caso espanhol foi aberrante, não é? Porque não podemos esquecer que a economia espanhola andou a crescer a 2 dígitos durante uma década ou mais de uma década, por recurso quase exclusivamente àquilo que era a construção civil e todas as indústrias que estavam montante e jusante. Portanto, bens não transacionáveis, e agora vê-se o que está a acontecer a essas empresas, que a maior parte delas faliram, e os ativos dos bancos, que foram, naturalmente,
reavaliados, não é? Os ativos dos bancos não têm o mesmo peso que tinham quando foi feito o financiamento. Portanto, daí que a banca hoje, a banca espanhola, tenha a gravidade, eu diria, num sentido um pouco diferente, mas uma gravidade idêntica àquela que teve a Irlanda, porque o problema da Irlanda é um problema da banca, mas um problema da banca diferente daquele que tem a Espanha. Portanto, eu gostava, de facto, de ver o Banco de Portugal a debruçar-se sobre estes temas e, digamos, isso são conclusões a que chegaram, mas, quer dizer, eu gostava que o Banco de Portugal se refletisse sobre o seu papel de supervisão, que tem que ter, portanto, tem que ter, para que não aconteça o mesmo que aconteceu já cá em Portugal a dois bancos portugueses, nós sabemos, o BPP e o BPN, que não volta a acontecer, portanto, em termos portugueses, a nenhum banco português, e a reforçar, digamos, poderes dentro dos próprios bancos de supervisão para dar, digamos, a quem investe, aos especuladores, a segurança e a credibilidade. Pedro, acrescento também aqui um ponto, não esquecendo o relatório de Portugal, mas um ponto para o qual também gostava de obter o vosso comentário. O público ontem dava conta de que os salários das administrações das empresas do PSI 20 subiram 5,3% no ano passado, a média dos salários dos trabalhadores caiu 11%, e também apontava para esse valor a administração ganharia 44 vezes mais do que a média dos salários dos trabalhadores. Sim, eu comentaria os dois temas, se me permite. Eu julgo que há uma sobrevalorização que é propositada, que tem a ver com a agenda que foi construída para os países em assistência financeira. Há uma sobrevalorização destes elementos que chamaram de reforma estrutural para a resolução dos problemas do país. O Banco de Portugal tem razão em qualquer caso. Por exemplo, na questão da energia é manifesto que as coisas têm andado demasiado devagar e demasiado tímidas, a resolução das tais rendas excessivas apontadas pelo Governo. A lei da concorrência foi uma lei fraca, muito fraca, não resolveu nada de substancial. A lei das rendas está ainda por discutir na especialidade, mas o problema do país nem sequer é o problema das rendas antigas e congeladas. O problema do país hoje é a questão da resolução de contratos, também nesta área do arrendamento. E a proposta do Governo era muito tímida nessa matéria. Parece que estarão agora para ouvir algumas propostas, nomeadamente do Partido Socialista, na especialidade. Espero que o façam. E na área da justiça tem sido, sobretudo, uma área de conflito institucional e leis concretas que resolvam problemas, mais uma vez, as mais importantes, a resolução de contratos, não se vê nada. Agora, eu acho que, nomeadamente, a reforma da justiça é absolutamente crítica, mas eu acho que é muito mais importante retomar um caminho que é um caminho de desenvolvimento estrutural e que depois entronca também na questão das desigualdades de rendimentos, que é, por um lado, a resolução começa pelo déficit energético. Nós deixámos de ter política de energia no terreno, e isso não é aceitável. Nós somos um país com déficit energético brutal, não podemos interromper a política energética simplesmente, temos que ter política energética. E depois, a questão das qualificações / ciência. Para resolver esse problema de uma desigualdade brutal na distribuição de rendimentos, é manifesto, os estudos indicam, eu próprio já estudei essa matéria, que é na desigualdade de rendimentos primários que nós temos que agir. E isso só se consegue mudar estruturalmente com muito mais qualificações. Porque é isso que dá qualificação, isso dá competitividade. Nós temos uma parte substancial do mercado altamente formada e que não tem emprego neste momento. Não consegue entrar no mercado. Situação... E há uma parte do mercado que não traz mesmo as qualificações, mas que está presa a relações laborais que, obviamente, impedem uma renovação dos quadros das empresas. Sendo isso verdade, a alteração agora produzida na legislação de trabalho e de proteção no desemprego altera também bastante essa realidade a prazo. Em qualquer caso, a nossa situação estrutural, quando ultrapassamos aquilo que é conjuntural, que é uma quebra brutal da procura interna, com os efeitos que já sabemos, Portugal, para sair desta situação com competitividade e com menos desigualdades salariais, só pode sair com uma massa, com uma mão de obra muito mais qualificada e com qualificações muito mais transversais. Porque senão, aqueles que têm muito mais qualificações e competências conseguem reclamar para si rendimentos muito mais elevados, e os que estão cá em baixo na escala estão sempre em situação degradada. Portanto, mais competitividade é com mais qualificações e mais ciência, e isso ao mesmo tempo trará uma redução generalizada das desigualdades. De outra maneira, essas coisas continuarão a acontecer, e isso é, a todos os títulos, reprovável manifestamente, mas é um resultado da situação económica. Joaquim, os últimos 2 minutos que nos restam para o Banco de Portugal e para esta questão dos salários, se entender. Para a questão dos salários, eu penso que, quer dizer, é evidente que há uma... a proporção é grande, parece que até aumentou relativamente à média dos salários. Em Espanha parece que é um pouco menor, mas, por exemplo, se nós formos aos Estados Unidos, são
2 centenas de vezes maior o salário dos grandes CEO, das empresas, das 300 grandes empresas a nível dos Estados Unidos, relativamente à média dos trabalhadores americanos. Portanto, são 230 vezes maior o salário de um CEO dessas grandes empresas. É evidente que aí acho que... Mas também a dimensão do mercado é muito maior. Por outro lado, temos que ver que a PSI 20... muitas das empresas têm um grau de internacionalização que já pouco dependem da economia portuguesa. E, portanto, estão a concorrer com os grandes players internacionais. E esses têm determinados salários. E se virmos desse ponto de vista, até a questão não é assim tão grave. Mas a verdade é que não há muitos gestores portugueses que sejam contratados por empresas internacionais. Ou seja, não têm mercado internacional. Há muitos gestores portugueses que estão... Nós nem calculamos a quantidade de gestores portugueses que estão nesta dimensão reduzida. Não. A quantidade de gestores portugueses da minha geração que estão neste momento bem posicionados a nível internacional é extraordinária. Extraordinário. E nas grandes empresas. 30 segundos para o Banco de 30 Portugal. segundos. Penso que para o Banco de Portugal um dos grandes lobbies é realmente na questão da justiça. Na questão dos bancos, que a recapitalização dos bancos é que está a ser tomada e não o financiamento para as empresas de exportação. E esse parece-me que é um assunto extremamente grave, entre outros que podemos depois falar. Muito bem. Fica, obviamente, as minhas desculpas por este tempo escasso para um relatório tão longo e tão importante, mas certamente voltaremos a ele nos próximos dias. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Já a seguir partimos para um breve intervalo. Até já.